Puxa, você beija exatamente como a Terry disse que beijava. Peraí, não é a Terry? Não, sou a Sherry. Mas quanto mais avançarmos, mais você vai perceber a diferença. Hoje veremos a história de Bart, onde narra sua vida dos 6 anos até sua juventude, marcada por um relacionamento tenso com um Homer excessivamente indiferente e pela sombra de Lisa, e que acaba transformando-o em muito mais do que ele poderia imaginar. O episódio começa com Homer e Bart deitados na grama, olhando para o céu e questionando sobre as coisas da vida. Porém, eles só estão daquele jeito porque Bart havia deixado um carrinho jogado, e Homer acabou tropeçando nele e se machucando. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que deixou o seu carrinho de brinquedo na escada? Então agora Bart é deixado com o vovô para que Homer possa se recuperar. Mas antes de se despedir, Bart ainda dá alguns sustos em Homer, enquanto Marge e o vovô acham graça. Porém, Homer só sente dor. Faz de novo, garoto. Aposto que ele não consegue controlar. Agora, com o vovô, Bart o chama para brincar de carrinhos, mas o vovô diz que não pode, pois se sentar no chão com ele, sua coluna travaria. Bart fica triste, dizendo que seu pai também nunca brincava com ele de carrinho. E o vovô diz que tem uma solução, pois ele tem uma maneira de brincar de carro muito melhor. Então, o vovô vai até a garagem de sua casa e mostra um carro que havia comprado e nunca dirigido antes. Bart pede para entrar no carro e o vovô concorda. Porém, Bart lembra que ele não pode dirigir. E o vovô diz que na idade dele, também não podia. Vovô, eu não posso dirigir. Eu também não, pela lei. Agora vamos nessa. Mas os dois vão para o banco do motorista e assim que passam por uma viatura, acabam nem sendo vistos, pois os policiais estavam concentrados em fazer outra coisa. O vovô começa a elogiar Bart, dizendo que ele tem um espírito aventureiro que Homer jamais teve. Com isso, os dois aceleram o carro e Bart comenta que jamais queria que aquele dia acabasse. 2 anos mais tarde, o vovô está levando Bart para casa e assim que eles chegam, Marge começa a brigar com o vovô, dizendo que eles estavam atrasados, pois o professor estava esperando Bart para ensiná-lo a ler. O vovô reclama, dizendo que nunca precisou de ninguém para ensiná-lo a ler na sua época. Então, Bart está tentando ler na cozinha, mas a leitura está bem arrastada, até que Lisa chega e começa a ler de forma direta e precisa. Veja o rato! O rato acerta o gato! O gato foi esmagado! Muito bem, Lisa, muito bem. Assim que ela termina, o professor a elogia e Bart se questiona por que Lisa conseguia ler e ele não. O professor tenta consolá-lo, dizendo que ele não precisará saber ler, pois as pessoas apontariam para o letreiro do hambúrguer, já que ele não teria muito sucesso no futuro. Agora Marge, Lisa e Bart estão na sala e Bart brinca com seus carrinhos, triste, até que ele escuta Marge elogiar um desenho que Lisa acabou de terminar. Logo, Bart questiona por que Marge não havia elogiado os desenhos que ele havia feito na cozinha. Todos correm para a cozinha e veem todas as paredes dos armários cheias de desenhos. Homer começa a entrar em desespero, dizendo que Bart arruinou a cozinha deles, que era um lugar sagrado para Homer. Ao ver o rostinho triste de Bart, Marge começa a dizer que Homer precisava dizer algo positivo para ele. Porém, Homer tenta, mas não consegue. E enquanto tenta achar os móveis da cozinha, ele acaba conhecendo Milhouse, o novo amigo de Bart, com quem estavam brincando de pique-esconde. Que talvez tenha estragado nossa cozinha! Eu não consigo nem achar a geladeira! E quem é você? Estamos brincando de esconde-esconde. Enquanto isso, Bart e Lisa estão brincando fora de casa para que Homer pudesse pintar novamente a cozinha. Assim que Homer termina, ele pensa que talvez aquilo não tenha sido a pior coisa que poderia ter acontecido, já que a cozinha ficou bem melhor do que a forma que estava antes. Do lado de fora, Bart começa a dizer para Lisa que tem uma coisa que ele sabe fazer melhor do que ela e mostra uma chave. Na cena seguinte, Bart acaba entrando com o carro dentro da cozinha, o que a destrói completamente. Então, Marge e Homer acabam indo parar na terapia para descobrir o que havia de errado com Bart. A psicóloga explica que provavelmente ele só fazia essas coisas porque os dois davam mais atenção para as outras crianças do que para ele. E continua a explicar que a atenção que Bart mais desejava era a do pai. Homer tenta se justificar, mas ela o força a levar Bart para acampar. A atenção que ele mais almeja é a do pai dele. Boa sorte. Leve-o para acampar! Na cena seguinte, vemos Bart e Homer no meio da estrada. Bart está todo empolgado, mostrando tudo o que pegou para levar para o acampamento. Porém, assim que eles param em um estacionamento de uma pousada, Bart questiona o que estavam fazendo ali. Quando Homer explica que ali seria o acampamento deles, Bart parece decepcionado, pois esperava que os dois acampassem no meio de uma floresta. E a única coisa que os dois fazem é ficar em um quarto, onde Homer se entope de besteiras e assiste TV, enquanto Bart brinca com uma bússola. Em casa, na hora do jantar, Marge pergunta para Bart como havia sido o acampamento. E desanimado, ele diz que foi legal e que eles haviam ganhado pontos em um hotel. Logo depois, Marge
Marge pergunta como havia sido a escola para Lisa, e ela mostra que ganhou uma placa de aluna do mês, estando na escola há apenas um mês. Isso revolta Bart, pois ele estava na escola há 2 anos e nunca havia ganhado nada. Então, ele bate na mesa e sai para seu quarto. Um mês. Eu tô lá há 2 anos e ninguém nunca me deu nada até hoje! Em seguida, Homer pega a sobremesa de Bart e diz que irá levá-la para ele. Homer chega até o quarto de Bart e começa a consolá-lo, dizendo que ele um dia iria gostar de ter uma irmã mais velha. Porém, Bart responde que não, pois Homer sempre iria gostar mais dela do que dele. Homer diz que isso não é verdade e que gosta dos dois igualmente. Então, Bart pede uma forma dele comprovar isso, pedindo para que ele colocasse um cartaz que ele mesmo fez em seu carro, dizendo que ele era um bom aluno em sua escola. E Homer concorda em colocar. Na manhã seguinte, Homer pega o cartaz de Bart e, quando ia colocá-lo no carro, sente vergonha e desiste, deixando o cartaz voar para fora da janela. Bart acaba vendo toda essa cena da janela do seu quarto e se sente ainda pior do que antes. Chega o dia do aniversário de 12 anos de Bart e todos estão reunidos para comemorar. Porém, Bart reclama pelo fato de ele não ser mais fã do Krusty e o bolo ter o tema do palhaço. Depois de uma pequena discussão, ele apenas aceita. Assim que ia apagar a vela, Lisa recebe uma mensagem no celular dizendo que, mais uma vez, ela era a aluna do mês. E quando Lisa fala sobre isso, Marge a lembra que agora era o momento de Bart. Isso o deixa revoltado e ele coloca o nome de Lisa no bolo, dando os parabéns a ela, já que agora ela era o centro das atenções de novo. Não, tá tudo bem. Eu só tenho que corrigir isso aqui. Pronto! Agora você é o centro de tudo. Satisfeita? Durante a noite, Bart e Milhouse estão andando de skate pela cidade e acertam todas as luzes da rua, exceto a do asilo. Bart explica que não pode quebrar aquela porque seu avô mora ali. Assim que a polícia aparece, Bart some e Milhouse acaba levando toda a culpa, inclusive por um acidente que acontece devido à falta de luz nas ruas. Enquanto isso, Bart agradece ao seu avô por ter deixado ele se esconder ali, mas o vovô apenas comemora por estar recebendo uma visita. Por favor, não me prendam. Foi só um crime sem vítimas. Eu não vejo nada! Enquanto Bart espiona o tratamento que Milhouse está recebendo. Agora, no asilo, o vovô entrega a Bart o presente de aniversário que ele tanto havia pedido aos seus pais. Agora, Bart está curtindo sua bicicleta em frente à sua casa até que decide entrar. Vemos que Marge e Lisa estão se preparando para ir a um acampamento preparatório para a faculdade de medicina. Homer se despede das duas e tranquiliza Marge, dizendo que irá cuidar bem do garotinho. Bart escuta e lembra que agora ele já tem 15 anos, e Homer fala com voz de quem está falando com uma criança. Marge lembra que essa pode ser a última oportunidade que Homer tem para ter um relacionamento próximo com Bart. Em seguida, Homer se senta ao lado de Bart e tenta puxar assunto, mas sem sucesso. Ele acaba desistindo e avisa que vai ao bar do Moe, o que dá uma ótima ideia para Bart. Mais tarde, Bart dá uma festa em sua casa, e descobrimos que Nelson recebe um salário mínimo. Milhouse, que mudou muito sua aparência depois de sair da prisão por causa das luzes que havia quebrado, e Bart beijando a irmã gêmea errada. Então, ele sai do cômodo que estava e sente o cheiro de ervas, ficando preocupado em se encrencar por isso. Puxa, você beija exatamente como a Terry disse que beijava. Peraí, não é a Terry? Não, sou Sherry. Mas quanto mais avançarmos, mais você vai perceber a diferença. Ele vai até o local e, ao abrir a porta do quarto, vê que quem estava usando a erva era seu pai. Bart começa a surtar, questionando o que aconteceria se um policial aparecesse ali. Mas ao olhar para o lado, vê que a polícia estava junto com seu pai. Bart pede licença ao chefe Wiggum, pois precisa conversar a sós com seu pai. Assim que Wiggum sai pela janela, Bart começa a questionar por que ele e seu pai nunca estão na mesma sintonia. Homer explica que quando Bart nasceu, ele era apenas um garoto e que de repente se viu cheio de responsabilidades, mas que na verdade era apenas como Bart, um garoto mal compreendido. Ele pergunta se pode resolver a situação começando com um abraço entre os dois. E assim que eles se abraçam, Homer diz que fica feliz por ter um filho que nunca será grande coisa na vida. Com essa frase, ele estraga o momento e Bart começa a fugir de casa. Então, Bart anda pelas ruas com sua bicicleta. Ao passar em frente ao asilo onde seu avô ficava, ele pensa que precisa fazer uma visita. E assim que visita o túmulo do avô, pensa em qual seria o conselho que ele daria naquela situação. Abraham Simpson, amado pai resmungão. Vovô, que saudade de você. Depois de imaginar vários conselhos, ele decide seguir o último.
Se ele gostasse de algo, deveria ir até a glória. Agora vemos a final de um campeonato de Duff Scoreboard. E Bart comenta com seu pai que só precisa vencer mais uma etapa para se tornar o vencedor e ter uma vitória só sua. Assim que ele é convocado, o restante da família chega para torcer por ele. Chega a vez de Bart fazer sua apresentação. Tudo está correndo bem, até mesmo sua manobra mais radical. Quando Bart pensa que finalmente vai conseguir sair da sombra de sua irmã Lisa, ele olha para baixo e, ao ver a sombra dela, se desconcentra e acaba caindo no meio da manobra. Lisa corre para fazer massagem cardíaca nele e assim que ele volta a acordar, é anunciado que ele está bem. Porém, a grande estrela da apresentação acaba sendo Lisa, o que deixa Bart irritado. Ele começa a empurrá-la, mais uma vez, sentindo que ela roubou um momento que era dele. Enquanto isso, todos na plateia gritam pelo nome de Lisa. E quando ela tenta salvar Bart de mais um acidente, ele se recusa a sair do lugar e o capacete acaba acertando sua cabeça, o que só dá mais razão para Lisa. Sai, rápido! Eu avisei. Agora, Bart está mais velho e faz desenhos para outras pessoas. Milhouse chega querendo saber se ele vai para sua formatura, mas Bart diz que não está afim, já que é muito humilhante se formar no mesmo ano que sua irmã mais nova. Quando Nelson aparece para rir de Bart, ele questiona como Nelson tem coragem de fazer aquilo consigo mesmo. E Nelson diz que valeu a pena vender uma glândula sua para comprar um carro. Na noite da formatura de Milhouse, todos conversam até que Bart chega. Milhouse confessa que já estava ficando preocupado, mas Bart lembra que esteve com ele em todas as vezes que quebrou e consertou o nariz. Os pais de Milhouse aparecem para agradecer a presença de todos, inclusive daqueles que foram contratados para fazer Milhouse parecer mais popular. Milhouse se sente envergonhado com isso, e Lisa, vendo toda a cena, decide intervir, dando os parabéns a Milhouse e um beijo nele. Milhouse começa a dizer que depois de tudo que passou na infância, Lisa é a melhor parte daquela festa. E isso faz Bart estourar de raiva, pois nem na festa do seu melhor amigo ele conseguiu ficar em primeiro lugar. Bart e Lisa começam a discutir sobre ficar em segundo lugar, e ela manda que ele pare de culpá-la por tudo que deu errado em sua vida. Lisa fala que ele tem vários talentos como artista, porém ele não reconhece. E Bart fica surpreso por ela o considerar um artista e decide pegar sua bicicleta e sair da festa. E você já tem a principal característica de um verdadeiro artista, uma vida miserável. Depois de mais alguns anos, vemos que Bart agora tem uma loja de customização de bicicletas. Quando Nelson entra em sua loja, Bart elogia o estilo dele e descobre que foi graças a Lisa. Nelson explica que foi ali para devolver todo o dinheiro que havia roubado do lanche dele na infância, começando com uma entrada de $5.000. Bart então descobre que Nelson e Lisa estão namorando. E Lisa elogia a loja de Bart e até uma pintura que tem na parede, mas se sente triste por não ver nenhuma pintura dela. Bart apenas diz que não pode fazer nada e oferece pagar uma cerveja para ela e o Nelson. Lisa aceita e avisa que vai esperar no carro. Enquanto Bart está fechando uma das portas, vemos que o rosto de Lisa está pintado nela. Quando Lisa vê, fica feliz, mesmo Bart avisando que não era para ela ter visto. Nelson, ao observar, vê a assinatura El Barto e fica surpreso ao descobrir que aquela assinatura era do Bart. Para encerrar o episódio, agora Bart e Homer estão deitados novamente na grama, fazendo vários questionamentos sobre a vida, mas sem conseguir se levantar, mesmo sendo molhados pelos sprinklers, pois estão bêbados. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.